E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, assim como vocês viram pela própria thumbnail do vídeo, nós teremos o terceiro episódio da nossa série do Entre Sombras e Mistérios. Série essa que eu criei aqui pro canal no finalzinho do ano passado, né? Com o intuito de desencalhar tanto livros de Agatha Christie quanto livros de Stephen King. A proposta da série é bem simples e bem básica até, né? Eu só tive que pensar no nome para dar para ela, porque o resto eu já tinha tudo na minha cabeça. Mês sim, mês não, eu leio um livro de cada autor. No primeiro episódio da nossa série do Entre Sombras e Mistérios, eu li um livro de Agatha Christie, que foi lá em janeiro, meados ali do meio de janeiro. E no meio de fevereiro eu li um livro de Stephen King. E agora, né, gravando para vocês, tipo, no meio, né, estamos quase no final, mas no meio de março, nós vamos ter o nosso terceiro episódio, mais uma vez falando sobre um livro de Agatha Christie. E o livro que eu vou resenhar aqui para vocês no vídeo de hoje vai ser M ou N, da nossa Rainha do Crime, minha autora favorita, Um Caso de Tome e Tuppence. Um caso mais investigativo, mais com espionagem do que com homicídios e assassinos em série. Assim como a gente está acostumado com os livros Agatha. Aqui a gente vai ter uma espionagem em meio da Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que no vídeo de hoje, no caso nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, vai ser um vídeo com duas partes dentro do próprio vídeo. Na primeira parte, eu vou fazer uma resenha simples e básica de 3 a 5 minutos sobre esse livro aqui, sem spoilers para vocês. Para quem não leu o livro, né, ou para quem tem interesse de saber o que acontece sem spoilers, o meu ponto de vista, enfim, uma resenha geral e básica, praticamente o que está aqui, só que na minha perspectiva, né, na minha perspectiva de leitor, até para não dar nenhum spoiler sem querer. Já na segunda parte, de 5 a 8 minutos, eu vou falar para vocês um pouquinho das revelações, das coisas que acontecem e coisas que vão comprometer a leitura, né? Do grande plot twist, do grande clímax do livro e de todo ali o final, da revelação de quem fez ou quem não fez, quem é M, quem é N, e é isso. No final também eu vou dar minha nota pro livro, de 0 a 5, né? Lembrando que eu uso a categoria de escolha não, categoria de avaliação lá do Scooby, que vai de ruim até perfeito, né? Para dar a nota para esse livro aqui. Bom, então é isso. Eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, coisa básica que eu peço aqui para vocês desde o início do ano passado. E bora pro vídeo, que eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro aqui, que eu não estava esperando nada e ele me entregou tudo. Mas antes, fiquem com a nossa intro do canal Devorador de Livros do ano de 2026. Estou de volta mais uma vez e galera, como vocês viram aí pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma resenha sem e com spoilers do livro M.O.N., de Agatha Christie, a Rainha do Crime, minha autora favorita, a melhor autora que já existiu na face da Terra. A minha história com esse livro, né, sempre tem que contar alguma coisa, sempre tem que contar uma história com o livro, com o autor para vocês, mas é que eu gosto muito de falar sobre livros, entendam. Mas enfim, a minha história com M.O.N. é um pouco conturbada e doida, tá? Ano passado, meu Deus, não foi ano passado, foi em 2024. Por meados de abril, eu comprei esse livro aqui. Ou tava namorando ele na Amazon, porque ele tava, tipo assim, R$ 30, né, naquela época. E em maio eu decidi comprar. Só que bem no mês de maio de 2024, nós tivemos as grandes enchentes que assolaram aqui o Rio Grande do Sul, né, que é o estado que eu moro. E a minha compra da Amazon, ela ficou suspensa durante 2 a 3 semanas, se eu não me engano. E o dinheiro foi devolvido, foi ressarcido, né, para quem tinha comprado coisas, mas eles diziam que ia chegar, que ia chegar, que ia chegar e nunca chegava, né? Essa, no caso, era a menor das minhas preocupações. Estava bem mais preocupado com o restante do pessoal que estava lá no meio das enchentes. Mas enfim, né, vocês entenderam o que eu quis dizer com isso. O dinheiro foi ressarcido, eu recebi o reembolso total, né, não parcial, mas total do que eu tinha gastado ou do que eu tinha gasto, porque eu tinha comprado tipo muitos livros que estavam em promoção. Só que o que aconteceu foi que M.O.N. voltou ao preço original. Então, de R$ 30 que eu tinha pago nele, quando me devolveram o dinheiro, ele voltou para R$ 60. E eu fiquei muito tempo com aquele livro, né, com esse livro no caso, no carrinho, esperando chegar o momento certo de comprar. Se eu não me engano também, né, sempre falo se eu não me engano, porque eu nunca lembro de nada certeiramente. Ano passado, início do ano passado, ou esse ano, não, foi ano passado, eu comprei esse livro pelo mesmo valor que eu tinha comprado ele na enchente, né? Durante as enchentes. Por R$ 30. Foi 32, se eu não me engano, num unboxing que eu fiz aqui o ano passado. E esse livro ficou mofando na minha estante praticamente. Eu
botei ele ali e simplesmente esqueci. Li outros livros da Agatha, tanto antes dele quanto depois. Li outros livros em geral o ano passado inteiro. E esse ano eu dei de cara com ele quando eu tava fazendo a primeira limpeza que eu fiz, que foi em janeiro. Primeira e única também, né, desse ano. Inclusive eu acho que eu vou fazer isso hoje, se eu não morrer de calor. Encontrei o livro, tipo, uau, tem o M.O.N., meu Deus, né, bem falso. E aí decidi pôr ele, né, na meta do Entre Sombras e Mistérios. E cá estou eu hoje para falar para vocês um pouquinho sobre M.O.N., uma resenha sem spoilers e depois entrando numa parte assim bem simples também, com spoilers do livro, dando revelações e plot twist para vocês. Publicado originalmente em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, esse livro aqui vai trazer pra gente uma história de Tommy e Tuppence Beresford, o nosso casal preferido dos livros de Agatha Christie. Esse aqui é o terceiro livro que vai apresentar pra gente o casal Tommy e Tuppence, né? Apresentar não, que vai dar continuidade à sequência dos livros que eles aparecem, sendo que o primeiro é o segundo livro que a Agatha Christie publicou, que é Adversário Secreto. Eu tenho na estante, ele tá bem ali em cima, esse laranjão aqui na ponta do meu dedo. Depois é seguido por Sócios do Crime, onde é praticamente um livro de vários contos que se entrelaçam do Tommy e da Tuppence, né? Durante a juventude deles ali. Se eu não me engano, é Adversário Secreto, que eu não li ainda, eles têm por volta de 20, 22 anos. Em Sócios do Crime, eles já têm por volta de 30 anos. E aqui em M.O.N., que é o terceiro livro que mostra eles pra gente, né, que entrega uma história deles pra gente, eles têm por volta dos seus 40 anos. Eles já estão um pouco mais velhos, digamos assim. Não sei se eu cheguei a falar, já nem lembro, né, sobre o que é M.O.N. Lendo Agatha Christie, a gente geralmente espera um assassinato, um crime, um roubo, um sequestro relâmpago, alguma coisa muito doida, um assassinato. Onde o Hercule Poirot, a Miss Marple, Mark Easterbrook, né, o Inspetor Japp vão investigar e vão descobrir quem é o criminoso. Em M.O.N., assim como outros livros de Agatha Christie com outros detetives e outros policiais, é um livro sobre espionagem. A gente não vai ter um assassino em série, a gente não vai ter um sequestro, um assassinato. Não, a gente vai ter um espião, dois espiões, ou um grupo, né? Assim como foi em O Mistério dos Sete Relógios, que ganhou adaptação no Netflix. Eu ainda não assisti, porque eu gostei do livro, mas não foi tudo isso, então eu não vou nem assistir a série, ao filme, sei lá. Mas então, ele vai falar sobre espionagem bem no meio do século XXI, do século XXI, meu Deus. Bem no meio da Segunda Guerra Mundial. A história de M.O.N. começa quando a gente é levados novamente à rotina familiar de Tommy e Tuppence. Eles são um casal muito fofo, gente. Muito fofo. Eles se dão muito bem. Eles são aquele tipo de marido e mulher, assim, sabe? Que não tem rixa, não tem briga, não tem picuinha. Eles se amam muito. E aqui eles já têm filhos. Filhos no plural, sim. Tem um filho e uma filha, se eu não me engano, que já tem ali por volta dos seus 15, 16 anos, tá? Eles moram em um lugar até que humilde, né? Tipo, eles foram espiões da guerra, imagina, da Primeira Guerra. Eles descobriram um negócio lá no navio, que eu não sei ainda o que é no Adversário Secreto. Eles descobriram, fizeram várias investigações, então eles têm dinheiro. Só que eles estão ali vivendo uma vida monótona e totalmente sem emprego, né? Por quê? Como eu tinha dito pra vocês agora há pouco, eles têm por volta dos seus 40 a 45 anos. Eles já estão velhos, né? Para aquela época, 40 a 45 anos, tu já era uma pessoa idosa. Eles trabalharam muito, durante muito tempo na vida deles, com espionagem. E eles estão procurando um freelancer de espião. É praticamente isso que eu consegui imaginar durante a leitura inicial de M.O.N. Que eles estavam procurando ali um freelancer para trabalhar no final de semana como espião. Só que nenhum dos dois era chamado porque eles eram velhos na visão da sociedade. Até que chega um dia em que um homem muito importante, um tal de Sr. Grant, ele chega, olha só, ele chega na casa do Tommy e da Tuppence, né? E diz que ele quer falar com o Tommy em particular. O Tommy fica meio assim com isso, tipo assim, por que tu não fala na frente da minha esposa? Nós não temos segredos. Mas aí o Grant dá uma enrolada ali, a Tommy. A Tuppence, ela sai para fazer um chá pros dois. E o Grant fala, então, eu tenho um trabalho para ti, mas só para ti. A Tuppence, ela não pode participar, deixa ela de fora, não conta nem para ela, porque é um segredo de estado. O Tommy, ele fica muito intrigado com isso. Ele resolve ir até o hotel, né, que esse Grant está hospedado para eles conversarem melhor. E lá ele descobre que, em meio ali a várias, como é que eu posso dizer, várias comunicações dos Estados Unidos com seus aliados para derrotar os alemães na guerra, né, porque tinha aquele negócio de nazismo, de Hitler, enfim, ele é citado várias e várias vezes aqui nesse livro, foi interceptado uma comunicação ali meio que às escondidas clandestina, aonde alguém
ou alguém conversavam em alemão e transmitindo ideias dos Estados Unidos para os alemães, ou alemãos. Alemãos. Eles foram investigar isso, não o Tommy e o Grant, mas o Grant está contando, que foram investigar isso e um soldado deles acabou morrendo, né? Ele tomou um tiro, se não me engano, aconteceu uma coisa bem pesada. Ele foi para o hospital e a última coisa que ele disse, as 4 últimas letras que ele disse foi M ou N. E morreu. Aquele meme do Didi. E morreu, sabe? E tá todo mundo muito doido querendo saber quem é M ou N, né? Quem é ou M ou N. É muito doido isso também de falar. Porque esse M ou N, ele tá escondido entre ali, né? Os protagonistas, os bonzinhos, do ponto de vista dos Estados Unidos e no ponto de vista de todo mundo, eu acho, acredito eu, durante a guerra, né? Ele tá escondido ali entre eles e todo mundo quer saber quem é esse M ou N, ou esses M ou N. Enfim, é uma doideira. O Tommy, então, ele decide aceitar a proposta do Grant, que é um grande coronel ali do exército militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, com o pretexto de que ele não vai poder contar nada para Tuppence, né, para sua esposa fiel e querida. Ele dá uma desculpa qualquer, diz que tem que fazer um trabalho, diz que vai fazer um jornalismo lá aleatório e vai com o Grant pro hotel. Ele conhece então todas as da lista de suspeita, né, que são algumas pessoas, eles, se eu não me engano, são 12 pessoas aleatórias que estão ali na lista de suspeitos. Ele conhece cada um deles, é apresentado a cada um deles e ele dá de cara com uma mulher que diz que tem um nome um pouco diferenciado. Ele olha para ela e ele reconhece na mesma hora. É a esposa dele, a Tuppence. Sim, ele conversa com ela e ela diz para ele: então, tu acha que tu é o único importante? Eu também fui chamada e disseram que não era para mim te contar nada, mas acabamos, né, aqui juntos no mesmo hotel para descobrir o mesmo crime, o mesmo atentado à pátria dos Estados Unidos. E aí o Tommy fica mais feliz, até porque a esposa dele tá do lado dele e eles dois são uma dupla muito boa. As coisas do livro realmente ficam tensas quando o Tommy e a Tuppence eles conseguem interceptar uma comunicação, né, secreta ali entre os inimigos dos Estados Unidos. E aí, sem querer, eles deixam soltar uma pista no meio da comunicação que a pessoa que está se comunicando meio que consegue ouvir. Então, o espião, que está ali infiltrado entre eles, acaba descobrindo que ele está sendo procurado e ele começa o seu plano, começa a agilizar o seu plano e começa a fazer mais comunicações secretas e mais coisas doidas e bizarras. Então, o Tommy e a Tuppence, eles têm que agir contra o tempo, correr contra o tempo, porque o espião sabe que ele está sendo procurado e ele vai botar em prática o plano dele mais rápido, até porque ele não quer ser pego. E é aí que entra o plot twist do livro, a grande revelação final, toda a tramóia, toda coisa que acontece ali depois, né, dessa parte sem spoilers. Então, como eu disse, como eu acabei de dizer, acabou a parte sem spoilers do livro M ou N. Agora, se você não leu o livro, se você leu o livro ou quer reler e já esqueceu, pule, né, essa parte aqui por minuto que eu tô deixando aqui em cima para vocês. Pule por esse minuto que já vai ser a parte onde eu vou dar a nota final pro livro, dizer as considerações finais e depois os agradecimentos. Mas se você já leu o livro ou você não leu e quer saber os spoilers, continua aqui comigo que vamos ter muita coisa bombástica para falar. Bom, lembram-se do início que eu falei para vocês que tinha um personagem chamado Grant, que o apelido dele era Grant porque era o sobrenome? Enfim, o nome real dele na verdade é Carl von Grant. E ele é um homem que ele ali, né, foi falar com o Tommy de início para chamar ele para missão, mas que durante todo o livro ele fica recluso. Ele fica meio às escondidas. A gente não tem muita informação sobre ele, a gente sabe que ele faz umas comunicações aqui e ali, na frente de todo mundo, mas a gente não sabe o que ele é, né? Que ele é o lobo em pele de cordeiro. Sim, assim como muitos de vocês já devem ter imaginado o que acontece, o Carl von Grant, ou apenas Sr. Grant, é o verdadeiro M.O.N. M.O.N. na verdade é uma sigla, né? É uma coisa ali, uma tramóia dele para tentar despistar os detetives que estavam indo atrás dele como espião. Meio que desde o início ele já sabia de tudo, não precisou, tipo, o Tommy e a Tuppence ter aquela falha doida lá deles pra ele descobrir, ele meio que já sabia. Ele já sabia que ele estava sendo procurado e ele já estava com o plano dele em ação há muito mais tempo do que isso. O final desse livro ele é totalmente diferenciado do que a gente está acostumado a ler nos livros de Agatha Christie. Geralmente a gente tem no final, né, com o Hercule Poirot e Miss Marple, a sala de suspeitos. Eles estão lá sentados no sofá todos e o Hercule Poirot ou a Miss Marple chega e fala: então,
teu álibi é esse, é falso, teu álibi é esse, é falso, teu álibi é esse, é falso, teu álibi é esse, é verdadeiro, mas sou eu assassino porque isso, isso e isso. E eles sempre estão certos. É muito uma coisa mais intelectual, uma coisa mais calma, né? Uma coisa meio sem ação, né? Que a gente fica até pensando, tipo, cara, nunca aconteceria assim. Tipo, o assassino tentaria fugir, o assassino tentaria matar o detetive. Totalmente diferente de M.O.N. Aqui a gente tem perseguição, a gente tem tiroteio, a gente tem porradaria, a gente tem confusão, tiro, porrada e bomba na perseguição do Carl Von Grant, né? Parece que eu falei Carvão Grant, mas enfim. A gente tem perseguição, a gente tem muita cena de ação no final. E eu não tava esperando. Tanto que chegou na parte que eles descobrem, tipo, pum, é ele. E eu tava lendo, tipo assim, ó. Boquiaberto, sem saber o que tava acontecendo. Inclusive, acabei de pegar bem a parte da revelação, tá? Não vou mostrar o capítulo pra vocês, e nem a página, tá? Mas eu parei bem na parte da revelação aqui, que é uma carta que a Tupen lê, tá? Querida Patrícia, lia-se. Infelizmente, a tia Grace piorou muito. Os médicos não disseram que ela vai de mal a pior, mas acho que não restam muitas esperanças. Se quiser te despedir dela, acho que é melhor vir hoje mesmo. Se pegar o trem das 10h20, né, um pouco suspeito, para Yarrow, um amigo pode buscá-la de carro na estação. Espero revê-la em breve, querida, apesar do motivo triste. Com carinho, Penelope Plain. Tupen fez o que pôde para conter o que sentia. Só que antes, né, antes dessa carta, tá escrito assim: não era uma carta de Douglas Raymond O'Crew, ou nenhuma das correspondências camufladas que chegavam para ela de tempos em tempos, que incluíam um cartão postal colorido do Bonzo com as palavras: desculpa por não ter escrito antes. Mary. Pegaram? Quem não pegou, valeu o livro. Não, tô brincando. Mas enfim, o plano do cara já estava andando muito tempo antes da investigação começar, né? Tanto que ele já tinha ido atrás e matado a testemunha lá que sabia quem ele era. E o final do livro é muito bom, é muito rápido. Rápido no caso de clima, de ritmo, né? Ele é muito rapidinho, assim, tuk, 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 tuk. Pum, final do livro. É muito bom. Não tem nem palavras para escrever. É muito bom. E isso daqui da capa tem uma única, se não me engano, uma única citação. Eu posso estar muito errado, posso ter pulado essa página, sei lá, que fala sobre isso daqui. Tem um diálogo entre o Tommy e esse coronel, que vai chamar ele na casa deles, que ele fala, né? O coronel fala: você acha que os russos, você acha que os alemãos, meu Deus, você acha que os alemãos estão desenvolvendo armas atômicas? Daí o Tommy fala: não, eles não estão desenvolvendo armas atômicas. É muito mais efetivo e muito mais barato eles fazerem um gás que simplesmente mata todo mundo no campo de batalha. Eles largam o gás ali, todo mundo respira e morre. Aí o coronel fala, tipo, isso é bobeira, eles nunca teriam ideia de fazer isso, eles nunca teriam capacidade para pensar numa coisa dessas. Eu preciso falar alguma coisa? De um gás da morte, criado por alemãos? Eu acho que eu não preciso falar nada, né? E aí essa capa com essa máscara de oxigênio de respiração é totalmente indicando isso, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. Sobre a nota final, né, para quem ficou até aqui ou para quem até pulou para esse momento, sobre a nota final que eu dou para M.O.N, né, que eu dei para M.O.N lá no Scooby, que é a plataforma literária que eu uso diariamente, todos os dias, todas as horas. Eu dei um total de 4 estrelas para M.O.N, tá, gente? E eu já vou explicar os meus motivos para vocês. Como eu tinha dito, na parte com spoilers, a gente espera uma coisa mais Agatha Christie no nível Agatha Christie, uma coisa mais intelectual. Eu não tava esperando por esse final. Eu fui pego totalmente de surpresa. Eu fiquei muito feliz, foi muito legal ler, mas quebrou totalmente as minhas expectativas. Eu tava esperando uma coisa muito mais frio e calculista do que uma coisa mais correria, grito e fogo pegando por todos os lados, entendeu? E teve alguns pontos também, eu achei que o Tommy e o Tuppence, eles erraram demais nesse livro, tipo, eles tiveram muitos erros, eles fizeram muita cagada, que provavelmente teria mandado o plano pelos ares, né? Se não fosse os protagonistas. Eu gostei do livro, gostei da trama. Isso daqui é bem pesado, na verdade, né? Essa máscara e o contexto dela na trama.
Mas ele não foi a leitura que eu tava, tipo, mais aguardando, né? Tipo, Assassinato na Casa do Pastor eu já tinha lido e eu dei uma nota muito maior do que eu tinha dado. Tipo, eu tinha dado 4 estrelas a primeira vez e eu dei 5 estrelas da segunda vez. Ou eu tinha dado 5 estrelas. Enfim, eu continuei amando Assassinato na Casa do Pastor mesmo já tendo lido. Esse aqui eu nunca tinha lido e eu dei 4 estrelas. Talvez eu não curta muito as tramas de espionagem. Gosto mais do assassinato, da degolação, né, de Hercule Poirot e Miss Marple. Mas não é um livro ruim, longe de ser um livro ruim, até porque, né, 4 significa muito bom. E eu gostei demais. Gostei, mas não foi tudo isso que eu tava esperando. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até aqui comigo. Esse vídeo bateu quase 30 minutos. Vou ter que fazer vários cortes, não acredito nisso. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal. Logo mais a gente vai ter... Logo mais eu acho que não, peraí. Dia 23 vai estar saindo, tô gravando no dia 22 o vídeo. A gente tem mais 2, 4, 6, 8. A gente tem mais 8, no caso, 7 dias, né, até sair o Lidos do mês. Eu tenho muitos livros, muitos não, alguns aqui tem 3, né, pra mim terminar ainda e uma leitura coletiva. Então a gente tem 7 dias. Eu tenho uma semana pra fazer a finalização de 4 livros. É isso, gente. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um grande abraço pra vocês e até o Lidos do mês.